Assunto polêmico, ruim de falar a respeito, mas absolutamente necessário. Árbitro de Minas Gerais ou árbitro de fora do estado para apitar o clássico entre Cruzeiro e Atlético, que já começou. Antes de entrarmos neste assunto, eu quero te pedir, óbvio, deixa o seu like, hype o vídeo, pega o link, manda nos seus grupos de WhatsApp. Nós temos uma meta. Até daqui 3 meses, janeiro, fevereiro, março, final de março, início de abril, nós queremos ter batido a meta de 5.000 inscritos aqui na Cláudio Silva TV 360. A gente tem crescido de forma orgânica e gradativa, onde nós abordamos todos os times do nosso futebol, dando uma ênfase maior a Cruzeiro e Atlético, porque eles merecem. Seja positivo, seja negativo, vamos enfatizar os nossos times, vamos potencializar os nossos times. Quando estiverem bem, potencializaremos de forma positiva. Quando estiverem mal, nós daremos muita ênfase ao momento negativo e procuraremos os culpados, apontaremos os dedos a eles e vamos analisá-los. Beleza? Então vamos falar aqui de Flamengo, falamos de Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense, Corinthians. Falávamos também de Inter e Grêmio, mas eles são carta branca no futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Eu já vi um comentarista gremista, inclusive, dizendo que o Grêmio tem um time melhor do que o time do Cruzeiro. Precisei beber água. Tá de sacanagem comigo, né? O povo do Sul. Enfim. Cruzeiro e Atlético, todo ano temos pelo menos 5 clássicos, pelo menos 4 clássicos. Pelo menos 4. Normalmente 4 clássicos. 2 pelo Mineiro. Quer dizer, 2 pelo Mineiro. E 2 pelo Brasileiro. Normalmente 4. Às vezes o número excede. Às vezes diminui, 3. Enfim. E aí, em todos os clássicos que essas duas instituições vão se enfrentar para levar um espetáculo ao seu torcedor, o que acontece? E é uma parada que a gente fica com muita dificuldade de entender, porque ninguém explica. Ninguém explica. Por que que todas as vezes que vai haver um clássico entre Cruzeiro e Atlético, os mandatários do Atlético Mineiro fazem questão de que o árbitro seja de Minas Gerais? Todo mundo sabe que aqui em Minas Gerais a Federação Mineira ela é dirigida por torcedores do Atlético, isso declaradamente, né? Todo mundo sabe que a grande mídia de Minas Gerais ela tende um pouco mais para o Atlético. Isso às vezes tem muita gente que pensa que isso é bom. Na maioria das vezes isso acaba estragando o que é o Atlético. Eu vou trazer um exemplo clássico aqui para vocês. João Vitor Xavier se tornou vice-presidente da Itatiaia, trabalha também lá na CNN, fazendo um programa esportivo que é dos mesmos donos da Itatiaia, que são os mesmos donos do Atlético Mineiro. Ele não tem coragem de trazer uma crítica ao time do Atlético. Ele não tem coragem. E para piorar um pouco mais a situação, ele estraga o torcedor mais fanático, porque toda vez que a coisa tá ruim, ele fala que a culpa é dos influencers. Os influencers, eles ganham muito dinheiro com a desgraça do Atlético. Eles falam um monte de coisa que não é verdade, que a realidade... E aí, né, ele ainda contra-argumenta. Vão falar que eu tô passando pano porque os donos do Atlético são os donos da rádio. E é. Isso é a verdade absoluta. Tá na cara. Tem uns e outros que têm coragem, né, ainda de falar a realidade sobre o Atlético. Mas o João Vitor Xavier sempre aparece para poder colocar um paninho quente ali, jogar uma areia no olho do torcedor mais fanático e cego por aquilo que não existe. Enfim, todas as vezes o Atlético vai lá e pede o árbitro de Minas Gerais. Todas as vezes o Cruzeiro vai e pede um árbitro de fora. Todo mundo sabe a deficiência e fragilidade da arbitragem brasileira no contexto geral. Mas todo mundo sabe que aqui em Minas Gerais é um tanto pior do que em todos os outros estados. Porque os árbitros daqui de Minas, se os dos outros estados são amadores, os daqui de Minas Gerais, eles são a ralé.
do amadorismo da arbitragem brasileira. E aí surgem várias teorias. Os árbitros de Minas, eles são manipulados pela Federação Mineira de Futebol para apitarem o jogo em favor do Atlético? É essa a intenção? Porque o que fica é exatamente isso. A impressão que fica, ela não passa disso. Porque é difícil encontrar algo que explique por que, sabendo da fragilidade de todos os árbitros mineiros, o Atlético faz questão que no clássico o árbitro seja de Minas Gerais. E em quase todos os clássicos que o árbitro é de Minas Gerais, o Atlético leva uma vantagem. Isso é nítido, é natural, é notório aqui em Minas. É notório aqui em Minas. E aí fica esse questionamento. Porque isso mostra, isso fala muito da talvez incapacidade do Atlético de fazer um jogo de igual para igual com o Cruzeiro. O Atlético foi soberano nos últimos 5 anos aqui em Minas. Perdeu alguns jogos e tal, mas muito pouco. Ganhou 7 campeonatos estaduais dos últimos 10. Né? O Atlético está à frente, estava, né, à frente, tecnicamente, em termos organizacionais. E ainda assim fazia questão que o árbitro fosse de Minas Gerais. E a gente viu, nós vimos de forma corriqueira, inúmeros erros de arbitragem e todos eles favorecendo o Atlético. É gol da bola ter saído para a linha de fundo, é falta que o jogador do Atlético comete e consegue marcar o gol e o árbitro não marca, é pênalti para o Cruzeiro e a arbitragem faz de conta que não viu e deu de ombro. Isso aconteceu diversas vezes, isso não tem nada a ver com clubismo. Nós estamos falando aqui de árbitros de Minas Gerais que comprometem o clássico diariamente, todos os dias que tem clássico e tem árbitro mineiro apitando. Ele atrapalha o clássico em favor do Atlético. E aí o Atlético vai jogar dentro de sua casa, sob seus domínios, torcedores divididos, o Cruzeiro vai ter sua parcela de 2.500 torcedores por lá. E aí já começou as brincadeiras nas redes sociais, e aí tudo fica tenso demais, e o Atlético não quer perder de forma nenhuma, e distrata o torcedor do Cruzeiro, distrata cronistas cruzeirenses, e aí a coisa vai se embolando, e aí isso entra para dentro de campo, e o árbitro sempre faz o que não deve ser feito, que é tender-se, trabalhar de forma tendenciosa para um lado. Dessa vez, no sorteio, conseguiu-se colocar um árbitro de fora. Mas, naturalmente, o árbitro é de Minas Gerais. Eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento aqui. Eu estou querendo entender e talvez você tenha um entendimento. E pode colocar isso aí nos comentários para que a gente possa bater um papo. E eu ler o que você acha a respeito disso. Por que o Atlético Mineiro não abre mão dos árbitros de Minas? E não me venha usar o argumento para subterfúgios de argumento chulo ao dizer que é para promover a arbitragem de Minas, porque eles são ridículos. Então não tem que haver promoção para quem não faz um bom trabalho. Pelo menos é o que eu entendo. Então, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Por que o Atlético não abre mão dos árbitros de Minas para apitarem o clássico entre Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro?